2001 a 2007, atuou como professor e chefe de departamento de agronomia da Universidade do Estado do Mato Grosso, campus Tangará da Serra. Desde 2007, é pesquisador da Embrapa Gado e Corte, atuando no grupo de pesquisa de sistemas de produção sustentáveis e cadeias produtivas da pecuária de corte, GSP. Desde 2018, faz parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Universidade Estadual do Mato Grosso, campus de Aquidauana, líder de vários projetos de pesquisa na área de sistemas de produção, com foco em gado e corte, com destaque para projetos carne, carbono neutro e plataforma pecuária de baixa emissão de carbono. Tem experiência na área de agronomia e zootecnia, atuando principalmente nos temas manejo da pastagem, recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura, pecuária, floresta e gases de efeito estufa na pecuária. Por gentileza, doutor Roberto. Título da palestra, Pecuária de Baixa Emissão de Carbono. Obrigado, Emerson. Pessoal, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. É a minha segunda vez aqui em Araguaína. Eu estava até tentando lembrar ali com o professor Nilman e com o professor Emerson a última vez, não sei se foi 2014, 2015, mas foi por aí. E, assim, ficou bastante bem impressionado com como está a cidade, né? E isso mostra realmente o desempenho do agro, né, que traz para a cidade esse maior desenvolvimento. Gostaria aqui de agradecer a todo o corpo da equipe da Universidade Federal do Norte do Tocantins, que da última vez que eu vim aqui era o UFT, né? Agora até estranhei que eu não sabia que era o UFNT, né? E parabenizar aí toda a equipe. A gente estava aqui com o magnífico reitor, né, que mostra também a importância do evento. Os parceiros aí, né, a Toledo, por apoiar o evento, né, uma estrutura dessa para que a gente esteja aqui numa boa, assistindo. E ao Sebrae também, em nome do Joaquim, pelo apoio também ao agro. Daqui a 2 semanas eu vou estar em Maceió, em outro evento também com o apoio do Sebrae, né, e obviamente a gente tem que reconhecer os parceiros que estão conosco e potencializando aí o agro. Então, assim, realmente é uma satisfação estar aqui com vocês, uma pena que eu vou ficar pouco tempo, né? Eu cheguei ontem 10h30 da noite e vou embora hoje 10h30. Eu não vou nem assistir a palestra da professora Janaína, né? Queria conhecê-la, que eu não conheço pessoalmente, mas vamos ter outra oportunidade. Bem, então, pessoal... tá, ok, vamos ver aqui. Eita, nós. Mas tem umas animações, eu vou ficar pedindo direto. Então tá. Posso ficar do lado? É esse computador? Se eu ficar do lado, eu até passo. Porque... é esse computador que tá? Então acho que eu vou ficar do lado, é melhor. Porque tem muito passo a passo. Eu coloquei umas animaçõezinhas aqui, vamos ver. Aqui é melhor. Assim não atrapalha. Bem, pessoal, então o professor Nilman me pediu para falar sobre pecuária de baixa emissão de carbono. No final das contas, eu vou falar pouca coisa que vocês não saibam, né? Talvez faça algumas relações aí para chamar um pouco a atenção do que a gente está fazendo, né? E mostrar como que o Brasil está avançado, né? O professor Nilman aí, gostei muito da fala do professor Nilman, né? Então, assim, deixa a gente fazer, que a gente faz as coisas tranquilo e a gente sabe como fazer, né? É mais ou menos essa a mensagem, né? E eu concordo aí com o professor Nilman. Então, vamos falar sobre essa tal pecuária de baixa emissão de carbono. Primeiro, né, falando o porquê disso, eu vou fazer um histórico aí, trazer algumas informações do passado aí para a gente entender, para a gente contextualizar, né, esse assunto. A gente não pode esquecer de falar sobre o Plano ABC, né? Então, é algo que a gente tem que ter com orgulho, né? Nenhum país do mundo tem algo parecido com isso, né? Que é o Plano ABC. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. E também vou mostrar algumas iniciativas de outros países, né? Para ver como que a gente está, né? E como é que estão, né? E qual a expectativa que tem, que outros, né? Outros países têm para conosco. Não posso deixar de apresentar aqui as nossas iniciativas, né, que foram
as primeiras no mundo, que foram as marcas carne carbono neutro, carne baixo carbono, né, desenvolvidas pela Embrapa e parceiros, e no final fazendo algumas considerações. Bem, então vamos lá, começando a contar a história, né? Então a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para contextualizar um pouco mais essa temática ou esse assunto, né, sobre carbono, que vocês estão vendo aí todo dia tem fala de carbono e está cada vez aumentando mais essa conversa de carbono, né? Gases de efeito estufa, carbono, né? São coisas associadas, e a gente está cada vez mais ouvindo sobre isso. Agora, dia 6, eu acho, começa a COP27, então, dessa semana para a próxima, e até dia 18, vocês vão escutar, o que vocês vão escutar é sobre gases de efeito estufa e carbono, tá? E, obviamente, o agro, né, tem um papel muito forte sobre essas emissões. Então, vamos lá, mas agora vamos nos restringir à pecuária, né? Que é uma parte do agro. Então, vejam, em 2006, vamos voltar lá para meados dos anos 2000. Em 2006, a FAO lançou essa publicação aí, que, traduzindo, dá mais ou menos o seguinte: pecuária, a grande sombra, a sombra da humanidade, né? Então, nessa posição aí da FAO, né, que tem um peso bastante grande, né, no mundo, dizia lá sobre a pecuária faz mal para o mundo aí, porque tem muita emissão de gás de efeito estufa. Tá? No final das contas era isso. E daí, mas a relação, na verdade, era mais com relação ao desmatamento. Então, desmatou para colocar pecuária, daí isso sim tem muitas emissões. E ainda colocava a parte do metano, né, que é algo natural, né, que basicamente é o curso de zootecnia, né, não preciso falar para vocês que a emissão de metano pelos ruminantes é algo natural. Né? Então, associava essas duas coisas, e óbvio, né, que o Brasil era chamada a atenção para o Brasil. Né? Vocês sabem que no mundo o Brasil, o Brasil é Amazônia, tá? Então, se vocês não sabem, é isso. Né? Então, o Brasil é samba, carnaval e Amazônia. É só isso. Né? Infelizmente, né? Porque a gente tem tantas outras coisas lindas e... É claro que o Plano ABC é muito mais amplo, não diz respeito somente à pecuária, né? Como a agricultura como um todo, né? E a pecuária está aí inserida. E a Embrapa, como o braço científico, né, do governo, né, vem, por meio de pesquisas, né, desenvolver, então, tecnologias menos impactantes, né, e mais favoráveis a essa temática do carbono. Nesse contexto, a gente lançou, então, em 2015, o conceito da marca carne carbono neutro, que eu vou apresentar um pouco aqui para vocês mais para frente da apresentação. E eu falei que daqui a uma semana começa a COP27, né? O ano passado a gente teve a COP26, onde a temática do metano, né, foi muito presente, inclusive com o pacto aí do metano, né, para todos os países não, aqueles que se alinharem, né, que foi a maioria dos países do mundo, né, que se alinhou a esse pacto, né, para diminuição de 30% das emissões de metano até 2030. Tá? E o Brasil continua fazendo, lembrando na fala do professor Nilton, o Brasil continua fazendo bem o seu trabalho, né, porque o Plano ABC teve o horizonte de 2010 a 2020, né. Eu vou passar aí as metas e o que a gente fez das metas em 2020, eu acho que é no próximo slide, né? E agora nós já estamos na segunda edição do Plano ABC, né? Que é chamado então, de Plano ABC+, com novas tecnologias, novas propostas para a gente caminhar aí de uma forma mais confortável com relação a essa temática de carbono. Bem, e lembrem, a gente está em 2010, por aí, né? Olha lá, mais um slide daquela época, 2008, né? Então, veja, em 2008, a gente recebeu um relatório da Embaixada Brasileira, que a Embaixada Britânica encaminhou um relatório com essa tabela aí. Nessa época, a gente não tinha nenhum trabalho com a avaliação dessas variáveis aí no Brasil. Né? Então, veja, o Reino Unido manda um relatório com uma avaliação que a gente ainda não tinha. Então, vejam que interessante, são 8 variáveis ambientais que foram avaliadas
em relação à produção de carne no Reino Unido e no Brasil. Na verdade, eles queriam saber se compensava comprar do Brasil a carne, se a carne brasileira era mais ou menos impactante do que a carne deles, e se valia a pena importar a nossa carne. É esse o relatório, e a demanda foi feita para a Embrapa para responder sobre isso. Então, veja, se a gente analisar todos esses 8 itens aí, a relação é muito mais favorável para nós, né? A gente está nadando em braçada em termos de menor impacto ambiental, né? Todos os valores ali são menores, são maiores do que um, né? Bem maiores do que um. Ou seja, está falando que o Reino Unido, é claro, coloca muito mais tecnologia, só que impacta muito mais o ambiente. Olha só, vamos ver. Energia primária, tudo bem. Diz respeito à energia utilizada para produção, é bem maior no Reino Unido, 5 vezes mais. Vamos ver aqui, potencial de eutrofização das águas e acidificação do solo. É tudo bem maior para o contexto do Reino Unido, exceto só um que o Brasil perdia. Qual é? Estão ligados no lance do carbono? É essa variável I. Olha lá, está falando que o potencial de aquecimento global para a produção de 1 tonelada de carne brasileira é pior do que o Reino Unido, 25% pior, né? Ou seja, a gente emite muito gás de efeito estufa. Era essa a questão. 8 itens, a gente era, digamos, inferior em um, e era esse um que estava pegando, né? Então, essa que é a conversa no mercado internacional, no mercado global, né? E a gente, então, teve que trabalhar, né, no sentido de mostrar um pouco mais da nossa pecuária. Então, é essa história aí, senhores e senhoras, a questão do carbono no agro e das emissões de gases de efeito estufa. Então, nesse contexto, o Brasil implantou o Plano ABC para mostrar aquelas tecnologias, para estimular aquelas tecnologias que a gente já tinha e que já era desenvolvida, só que a ideia era ampliar a área de produção dessas tecnologias, né, com foco mais né, em efeitos globais, ou seja, o Brasil investiu muito nisso daqui, ó, de 2010 a 2020. Né? Então, foi essa a perspectiva das metas do Plano ABC. Né? E agora, no Plano ABC+, a ideia é o quê? É forçar mais, ou estudar, ou desenvolver mais tecnologias de efeito individual, como, por exemplo, aditivos para os ruminantes, para eles emitirem menos metano, porque eles não vão deixar de emitir metano, né? É a natureza, mas eles podem emitir menos e contribuir, então, assim, com a menor emissão de gases de efeito estufa nos sistemas de produção pecuária. Essas, então, foram as tecnologias elencadas pelo Plano ABC, lá em 2010, né? Recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, aumentar em 4 milhões os sistemas de IETF, e assim vai, né? O nosso principal objetivo era esse daqui, ó, né? Na pecuária. Né? Então, vejam aí as metas. Aqui as metas, né? Aumentar com todas as tecnologias 35,5 milhões de hectares adotando essas tecnologias e, com isso, mitigando essa grande quantidade de gases de efeito estufa aí. E olha o resultado. Né? Então, a ideia era adotarmos em uma área de 35 milhões, adotamos em 53 milhões. Né? Isso daqui dá o tamanho de uma Alemanha, tá? Essa área aqui. E a mitigação de 100 até 163, né? Aqui, se for a média das 140, a gente conseguiu mitigar 170. Então, vejam que foi realmente um plano exitoso. Né? É claro que tem críticas, algumas das tecnologias não atingiram as metas, só que no cômputo de todas superaram as metas. Então, é lógico, a gente precisa avançar, mas no cômputo geral a gente fez um trabalho muito interessante, né? Para o planeta e para nós, né, para o nosso desenvolvimento. Né? Então, um plano que realmente a gente tem que tirar o chapéu, não tem outro país no mundo que faça algo parecido com isso, né? E isso a gente tem que nos orgulhar. Então, agora, as novas metas, então, do Plano ABC vão para 2030, e vejam, 2030 vai ser um ano, a gente tem mudança quase todo ano, né? Mas, a princípio, 2030 vai ser um ano, um ponto-chave, né? Então, guardem essa data aí, né? 2030, a gente vai ter, então, que ter entendido e compreendido e começado a fazer essas tecnologias que a gente está falando, né? Caso contrário, a gente vai ter algum problema, tá? De comercialização dos nossos produtos, tá? Esse é o futuro aí, tá? Para 2030. E daí, quais são
as novas metas do Plano ABC para 2030. Então, aumentar em 30 milhões as áreas de recuperação de pastagens, né? Ou seja, a gente tem que ajeitar nossas pastagens, e com isso a gente vai melhorar a produtividade e vai melhorar o desenvolvimento regional, aumentar em mais 10 milhões de sistemas de integração, né? E 100 mil em SAFs, tá? Só lembrando que sistemas de integração foi um dos que deu um salto enorme. A ideia era de aumentar, de termos em 2020 6 milhões de hectares com sistemas de integração. A gente chegou em 2020 com 17 milhões. Né? Então, isso mostra que realmente é das tecnologias elencadas pelo Plano ABC, uma que realmente se sobressaiu às demais. E a perspectiva é de que a gente tem mais 10 milhões, ou seja, chegar em 2030 com quase 30 milhões de hectares com sistemas de integração no Brasil, contando todos os tipos, né, de sistemas de integração, tá? Então, essa é realmente uma tecnologia que foi muito bem aceita, né? E aí, a dica para galera nova que está aqui, né, para os estudantes, né? Claro que aqui a gente tem técnicos, temos produtores, né? Mas isso daí é bom para vocês. Lembra de novo que o professor Newman falou, né? O futuro de vocês só não vai ter emprego quem não quiser, né? E todos aqui querem, né? Então, o agro vai, com certeza, caminhar, né, sem muitos problemas. E a terminação intensiva de 5 milhões de animais a mais, né, do que a gente tem hoje para 2030. Então, essas são as tecnologias ligadas à pecuária. Tem outras, né, mas o nosso foco aqui é pecuária. Então, agora vamos falar do metano, né? Então, a gente tentou passar um panorama geral sobre o impacto dessas emissões que dizem respeito ao carbono na pecuária, e agora vamos falar especificamente do metano, né? Então, essa tabela aí foi uma das tabelas que embasou o Plano ABC, vamos ver aí que é de 2010, né? Então, o que essa tabela traz? Traz algumas estimativas de emissões e produtividade, né? Então, vejam, a gente tem condição de uma pastagem degradada, uma pastagem tradicional e uma pastagem intensificada, né, que pode ou não ser com integração, e vejam o que acontece, né? Quando a gente vai intensificando, a emissão de metano por quilo de produto vai diminuindo, né? Se você está sendo mais eficiente, você está emitindo menos do que você está produzindo. A relação produção-emissão aumenta. Você está produzindo muito e emitindo pouco, tá? É essa a história aí, tá? E daí a necessidade de a gente ter sistemas, né, mais eficientes para a produção de carne. Bem, essa é a tabelinha, né, desde 2010, tá? Então eu fiz umas contas, peguei essa tabela, os dados dessa tabela e fiz umas contas que são bem razoáveis, tá? Para a gente ter uma ideia do que a gente está falando sobre melhorar a tecnologia e o que isso faz para a diminuição das emissões. Então, se a gente pegar essa linha aí, né, esses dados dessa linha anotada aí, isso daí diz respeito à média da pecuária brasileira hoje, tá? Então, vamos pegar esses dados e fazer uma continha. Com esses dados, a gente teria uma cabeça por hectare que em 3 anos e meio produziria 15 arrobas, né? E com uma emissão de 238 quilos de metano durante esses 3 anos e meio, tá? Essa é a condição dessa linha aí, ó, tá? Eu só estou explicando o que quer dizer essa linha aí. Então, que é uma pastagem tradicional, né? Isso aí seria mais ou menos a média do hoje. Se pegasse a média brasileira, ia dar algo bem próximo disso aí. Vamos pegar agora uma outra linha aí para a gente comparar. Se a gente pegar uma linha, digamos, um pouco mais intensiva, isso daí não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Isso daí corresponde a isso aqui, ó. Então, seria uma pastagem com 2 cabeças por hectare, em 2 anos, produz 29 arrobas e emitiria 325 quilos de metano em 2 anos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que está falando uma linha e uma outra, né, que são bem contrastantes, tá? E nenhuma delas, né, principalmente a mais intensiva, nenhuma delas é bicho de 7 cabeças, tá bom? Aí vocês podem perguntar, falar assim, puxa vida, mas aqui tá emitindo mais, né? Que vantagem que a gente ganha, então, né? Se aqui está maior, se esse está bem maior que esse, né? Só que não é essa a conta, né? Não é essa conversa, né? Por quê? Porque se a gente quiser ter essa produção aqui, né, com esse sistema aqui, a gente vai precisar de 1,9 vezes mais área,
1,75 vezes mais tempo e vai emitir 1,46 vezes mais metano. Ou seja, para a gente produzir isso daqui, nessas condições, a gente emitiria quanto? Então, é essa a história. Tá? Então, vejam, a gente tem tecnologia que a gente chama de poupa-terra. Né? O que é poupa-terra? Você aumenta a produtividade, você precisa de menos terra para produzir aquilo lá. Né? Então, aqui é poupa-terra. E poupa-tempo, né? Poupa-tempo é difícil. A gente vai naqueles poupa-tempo, né? Para fazer aqueles documentos, né? Todo mundo adora. Vai lá, 10 minutinhos, faz tudo. Né? Então, imagina você produzir quase que o dobro, né? Com 1 ano e meio menos. Né? Então, essa que é a história e que a gente tem. Essa é a tecnologia que a gente tem, que a gente desenvolveu. Não foi ninguém que veio fazer, foi o brasileiro que fez isso daí. Né? Em nenhum lugar do mundo tem. Então, quando a gente fala, vai dar palestra aí para fora e fala que o Brasil tem condição de produzir 3 safras, né, no mesmo ano, os caras não têm ideia, não fazem ideia como isso é possível. Tem lugar que consegue 4, tá? Mas aí também melhor não falar porque também é demais, né? Tem lugar que consegue 4. Mas imagina 3 safras, produzir safrinha e boi, safrinha. Boi na safrinha. Quem que faz isso? Não tem no mundo, né? Infelizmente, para eles, né? Então, olha o potencial que a gente tem, né? E o futuro de vocês aí, da moçada que vai estar saindo aí para o mercado. Então, essa aí que é a história da intensificação sustentável, isso aí que mostra que quanto mais eficiente é o sistema de produção, menos ele emite porque está produzindo e menos impacto no ambiente. Então, essa história aí que a gente não tinha ainda para falar lá em 2008, né? A gente, lógico, a gente tentou fazer um contraponto, mas a gente ainda não tinha dados suficientes para isso. E é isso a pesquisa que faz, né? Aqui o FNT está fazendo isso, né? Os professores que estão aí contribuindo para a gente ter dados, né? Para poder responder a futuras críticas ou a futuros embates com relação à nossa pecuária. Qual que é a relação agora do manejo da pasta? Vamos mostrar mais especificamente. Esse trabalho é um trabalho realizado no sul, né, outro bioma, tá? Mas que a gente pode trazer para cá, né, para o ambiente de cerrado, que é a relação do manejo do pastejo com a emissão de metano. Então, vejam, nesse experimento lá do sul, né, lógico, um sistema bem diferente, pasto de azevém e tal, mas aqui a ideia é para mostrar que o manejo da pastagem, aqui várias alturas de manejo, né, 10 centímetros com uma carga animal bem alta, 40 centímetros com uma carga animal baixa. Né? Então, ó, tem até as fotos aqui. Ó, tá? Então, aqui a pastagem de azevém, imagina, sei lá, deve ter 10 centímetros, sei lá, 10 centímetros, 5 centímetros. Aliás, 10 centímetros do resíduo. Né? E aqui 40 centímetros. Né? Mas a ideia que a gente quer passar aqui para vocês é a relação desse manejo da altura de pastejo e a emissão de metano. Então, vejam, se a gente deixar uma pastagem muito baixa, né, a emissão aumenta. E se a gente deixar muito alto também. Então, a gente tem um ponto de inflexão onde a gente tem menor emissão e maior ganho de peso individual. Né? Então, o animal, o ruminante, ele vai emitir de qualquer jeito. Só que a forma com que você maneja o pasto, né, e, consequentemente, a gente vai ter um retorno no desempenho, né? A gente também contribui para minimizar as emissões. E nesse exemplo aqui, né, e que também é extensivo para o ambiente cerrado também, né, a gente não pode deixar nem a pastagem rapada e nem a pastagem muito alta. Né? É isso que está dizendo. Então, a gente tem que saber um valor intermediário, braquiária, por exemplo. Né? A gente não pode baixar de 20, né, e se deixar mais que 40, é mais ou menos isso, né, para braquiária. Que ainda está próximo do azevém aqui, tá? Então, veja, a gente tem que ir manejando, certo? A gente produz mais e emite menos, tá? Então, esse trabalho é bastante interessante e que mostra isso. Vamos ver com relação às emissões de metano no Brasil, o que o Brasil tem feito nesse intervalo aí, de 1990 até 2016. Olha lá, o Brasil tem diminuído a emissão de metano por animal, né, em 8,2%. Isso está indicando que os nossos sistemas de produção estão sendo mais eficientes, né? Pode falar menos de 10%, mas é um ganho expressivo, né? Porque isso mostra, principalmente, aí, no caso, o manejo da pastagem de forma mais adequada.
com relação às emissões no setor agropecuário. Então, vejam aí a composição das emissões no agro, né? Então, olha lá, a maior parte das emissões de metano, realmente, 65%, né? 65% é de fermentação entérica, né? Esse mais escuro aqui, tá? Então, realmente, ela é a mais impactante. Tudo bem, a gente já sabe disso, né? Mas o interessante é isso, ó. Durante o plano ABC, olha qual foi o aumento das emissões. Ops, desculpe. Né? Então, foi apenas 1,2%. Né? Aí, de 2010 a 2020. Aqui é um outro dado, tá? O outro era de 1990. Esse é de 2000 a 2019, tá? Ou seja, o Brasil tem um espaço aí grande para continuar com suas tecnologias a diminuir essas emissões até 2030, tá? Ele tem tecnologia para isso. É isso, na verdade, que a gente quer mostrar. Sendo aí que dessas emissões, né, 85% é ligado de corte. Então, veja aí também a expressão ou o impacto da bovinocultura de corte, né, nas emissões. Os outros 15% é ligado de leite e outros bovinos, outros ruminantes. Professor, teria algum comparativo em relação a outros países que também têm um rebanho enorme como o nosso, em relação às emissões? O comparativo com outros países, dependendo da análise, né, e se a gente for considerar que a análise normalmente é feita de lá para cá, um pouco, digamos que viesada. Por quê? Porque nos países, né, do norte, né, como eles só têm as condições deles, né, eles têm 6 meses para uso, então são normalmente animais estabulados. Então, o que acontece? E o ciclo de produção é muito menor, né? Então, acontece como aquele exemplo que eu fiz as continhas, né? Eles tendem a ser mais intensivos e emitir menos. Só que, assim, como eles são estabulados, é essa que é a história que talvez a gente deva rebater, né? Então, se eles voltaram naquele slide anterior lá, vocês estão emitindo mais por quilo de produto. Tudo bem, só que a quantidade de input que eles colocam é tão grande, porque imagina gado de corte estabulado, né? Gado de leite, a gente, tudo bem, a gente ainda entende. Agora, gado de corte estabulado, primeiro que não faz sentido para a gente, né? Para eles faz, né? Mas a situação é a seguinte: a quantidade de insumos, de inputs que eles colocam é tão grande que dá todos aqueles outros problemas ambientais que a gente não tem. Nenhum daqueles, né? Agora, das emissões, em função das nossas condições, a gente, né, nem sempre a gente vai ter menor emissão de metano. Esse que é o ponto. Entretanto, a gente não pode esquecer aquela tabela que eles mesmo mandaram para a gente. Aquela a gente não chega nem perto deles, do ponto de vista negativo, né? Tá? Então, assim, por isso que eu não trouxe aqui, não foi proposital, né? Mas realmente a pergunta é muito válida, né? Que pode ser aquela tabela que eu mostrei anteriormente, tá? O Brasil tá melhor, né? Mas a questão não é exatamente essa no contexto. No contexto a gente ganha com o pé nas costas, tá? Essa que é a mensagem que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Bem, mas quando a gente fala de gás de efeito estufa, quando a gente está na academia, os estudantes que têm isso, né, os técnicos também, mas às vezes o produtor realmente às vezes fica um pouco reticente quando a gente fala nisso, né? É claro que está melhorando, tem informação, como eu disse, o ano passado teve a COP26, todo ano tem COP, né, e cada vez que tem é mais assunto sobre carbono, né? Então os produtores também estão ficando mais atentos, né? Mas talvez seja o mais difícil de a gente atingir, né? Então eu trouxe esse slide só para facilitar o entendimento, né? Então, porque aqui a gente tem mais estudante, mais técnico do que produtor, né? E quem que vai falar produtor? Vocês, né? Então, aquele negócio, não entra não sem a ajuda do profissional, é exatamente isso, tá? E o profissional, os profissionais são vocês, tá? Não estou dizendo que o produtor não seja profissional, absolutamente, tá? Mas a parte técnica, né, teoricamente, é com vocês. Então, vamos lá. Aqui, o que mostra? Também é dados de 2018, né, mostrando a intensificação dos cenários de intensificação, né? Olha lá. Um sistema com meia cabeça por hectare até o cenário 4 com 2,2 cabeças por hectare. O que acontece nisso daqui em termos de emissão, contando a emissão
de metano, de combustível fóssil para produção, óxido nitroso, contando todas as emissões, ó, tá? Que é o que a gente chama de pegada de carbono, tá? Não está contando só o metano, está contando lá óxido nitroso, CO2, tá? Então, o que acontece quando a gente intensifica? O que a gente já falou, já mostrou lá atrás, né? A gente diminui a emissão por quilo de produto, aqui no caso por quilo de carcaça, tá? Então, veja, a média brasileira está mais ou menos aqui, né? Aí, então, é menos um pouco do que isso, tá? Mas segundo esses dados aí. E a média das tecnologias ABC, né? Se a gente fizer recuperação de pastagem, manejar o pasto direitinho, fizer integração, né? Aí tá um bololô de tecnologias ABC e a gente leva as emissões para baixo, né? Então, essa é a história. E daí o produtor só fala o seguinte para ele: aumentou a emissão de gases de efeito estufa, está mais ineficiente, menos dinheiro no bolso. Pronto, é simples, é fácil, aí qualquer um entende, tá? Essa a historinha para a gente contar, para atingir melhor as nossas intenções, tá? Aqui, outro dado sobre pegada de carbono, só que veja, o slide anterior era medião geralzão, né? Aqui é da carne exportada para a União Europeia, tá? Então, aqui é cota Hilton, ou seja, aqui já é o sistema, né, o negócio é mais para cima, né? O buraco é mais embaixo, ou a tecnologia é mais para cima. Então, são fazendas, obviamente, mais tecnificadas. Então, vejam, aqui esse trabalho publicado pela FGV em 2019, ou seja, um extrato de fazendas com mais tecnologia. Veja, fazendas no Mato Grosso, São Paulo, Minas, Goiás e Minas, tá? Os estados que foram avaliados aí. E ali as colunas das emissões, tá? Vejam, se a gente considerar as emissões por mudança de uso da terra, ou seja, desmatou para fazer o pastagem, tá? Olha o que acontece. Olha as barrinhas para onde que vão, tá? E olha o estado que é acometido por isso, tá? Então, vejam, quanto que dá a média aí dessas emissões e dessas barrinhas tudo. Lembra que a emissão média brasileira do slide anterior, que a tecnologia mais entrando tudo, era 47 aqui nos quebrados, né? Olha para quanto que vai a emissão. E isso é de fazendas de nível tecnológico melhor, aí já é um extrato melhor de fazendas. Olha para quanto que vai a emissão. 47 a 99. Por quê? Considera a emissão de desmatamento, tá? Olha o estado que é acometido. Vamos lá, agora vamos ver os estados que não são acometidos, ou seja, que na média a metodologia, eu não sei exatamente o período, eu não sei se é de 2008 para cá, mas que não teve aumento na média de desmatamento do estado, é isso que está falando aí, tá? Só o Mato Grosso que teve. Então, com esse valor de média do estado, é imputado, então, ao desmatamento para essas áreas e os produtores pagam por isso, essa que é a história, tá? Então, vejam aonde não tem desmatamento, que são nos outros estados, né? Em termos médios, tá? Olha para quanto que cai as emissões. Lembra que lá no slide anterior é 35, mais ou menos, né? Tecnologias do ABC. Olha para quanto pode ser. Na média, 32, pode ser com 27. Olha que legal, né? Então, a gente tem, sim, tecnologias para emitir pouco. Se for, a professora perguntou ali do metano em comparação com o resto do mundo, se fosse metano comparado com o resto do mundo, ia dar o quê? Uns 20, tá? Na Europa ia dar 20. A gente está com 27, mas com todas aquelas outras variáveis que a gente mostrou anteriormente, muito mais favorável, tá? Então, assim, só para ter uma noção com relação ao resto do mundo. Então, o que a gente quer dizer aqui? Porque a gente tem tecnologia, sim, está aqui, ó, está mostrado, tá? Esse estudo é super recente, fazendas, né, com nível tecnológico melhor, a gente consegue níveis bem razoáveis de emissão, né? O que está faltando? Isso realmente, isso daí não é conversa para a gente deixar para depois, né? E assim, o agro é muito reativo com relação a isso, né? Fala de desmatamento, fala assim, não, mas produtor, quem que vai fazer isso? Se fazer desmate ilegal? Não tem, a gente já tem o nosso Código Florestal, que é muito avançado, né? É só fazer cumprir, só isso, ponto, né? Cada bioma tem o percentual de desmate que é para fazer legalmente. Não é essa a questão é o ilegal. Realmente, isso daí é uma pedra no sapato, e daí não tem muito que o agro falar assim, não, isso aí não é comigo. É sim,
Porque o que acontece? Quem que é o mais impactado? Na verdade, até a indústria é impactada pelo agro, sabia? Né? Então, tem situação que fala assim, sei lá, o cara vai vender pneu, sei lá, ou outra coisa. Ah, não, o seu país é desmato, então você vai ter, eu vou pagar menos pelo seu produto. A conversa é desse tipo, né? Então, assim, o agro, que é o mais impactado, tem sim que se mobilizar, né? A gente tem, e esse daí é o calcanhar de Aquiles. Não é tecnologia que a gente tem, né? A lei a gente tem, né? A gente só tem que fazer da lei, tá? Então, o nosso problema maior é esse daí, né? Não é em termos de desenvolvimento de tecnologia que a gente está muito bem, obrigado. Aí mostra isso, esse slide, né? Mostrando a evolução de área de pastagem de produtividade. Então, veja, a nossa produtividade aumentou em 163% nesse período aí de 90 a 2020. Esse daí é o ABEC 2021, eu não consegui pegar o de 2022, tá? Mas, de qualquer forma, está bem atual. E as áreas de pastagens, esse é outra situação, tá? Então, assim, a área de pastagem, pessoal, no futuro, vai estabilizar para diminuir, tá? Não vai aumentar. Isso daí vocês podem escrever. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Melhorar a eficiência das áreas que já existem, certo? Essa que é a história, é isso que vocês vão trabalhar, tá? E a gente está fazendo isso, sim, né? A gente está sendo eficiente nisso. Olha lá, quando entrou no plano ABC, a curva continua subindo para a produtividade e baixando para a área de pastagem. E aí os ganhos em produção de carne, que aumentou em 122%, né, nesse período. Tá? Então aí, ó, a gente está com boas perspectivas, muito boas para o plano ABC+. Esse é um outro ponto interessante. Lembra que um dos pontos do plano ABC+, é aumentar em 5 milhões de cabeças animais abatidos. A gente está vendo aí um aumento, né? O produtor já percebeu isso. A gente está aumentando o número de abates de animais confinados, né? E com isso a gente melhora ainda mais a eficiência da pecuária como um todo, né? Mas esse que eu acho o dado mais interessante, porque diz respeito ao pasto, né? E o que está dizendo aí? Que a idade média dos animais está baixando, né? Então, olha lá, a porcentagem de bois, né? Não inclui touros, obviamente, terminados com mais de 36 meses, né? Ou seja, boi velho, né? Olha lá, está caindo, né? Tudo bem, deu uma aumentadinha ali, mas olha lá, de 53% em 97 foi para 10%, 11% em 2020, tá? Então, mostrando que o ciclo está ficando mais curto do nosso pecuário, né? Esse que é o negócio. Diminuir ciclo, né? E melhorar outras tecnologias que permitem a diminuição do ciclo, a gente está diminuindo a emissão por quilo de carne produzida, que é o que a gente quer, né? Olha lá. Se a gente mostra isso, a gente está fazendo a nossa tarefa, a gente está fazendo bem o nosso dever de casa, né? Claro, a perspectiva é diminuir aqueles 10% aí nos próximos anos, tá? Aqui mostrando o percentual, eu já comentei aqui para vocês as áreas de integração que vem crescendo muito, né? E que a área de pastagem a tendência é estagnar, né? Então, olha só, total de área de pastagens, né? Esse dado também de 2021. Olha lá o percentual de áreas com sistemas de integração, tá? Então, pessoal, a integração realmente é algo que só vai aumentar, né? Aqueles 10 milhões a gente vai atingir, a gente vai superar aqueles 10 milhões a mais em 2030, tá? E daí sim, para sistemas de integração, a gente vai precisar ainda mais da ajuda de um profissional, tá? Porque, obviamente, são sistemas mais complexos, né? E o produtor já percebeu que são sistemas bem interessantes e, por isso, esse aumento de áreas de adoção, tá? E isso aí sim vai continuar aumentando, porque a gente sabe que a área de pastagem vai praticamente estagnar ou diminuir, tá? Então, a gente tem que usar melhor. E a integração é uma forma, né, muito interessante, das mais interessantes da gente aumentar a intensificação na pecuária, tá? Lembrando que eu estou falando aqui da pecuária. E agora, assim, falando bastante, né, do Brasil, falando um pouquinho de fora, né? Mas agora vamos falar sobre iniciativas de pecuária, né, de outros países. Só fazendo um lembrete de novo, eu já falei. A ideia, o conceito da carne carbono neutro foi lançado em 2015, tá bom? Então vamos lá. Olha as iniciativas para a pecuária de corte no mundo. A Austrália é o seguinte, a Austrália falou que em 2030, lembra que eu falei para vocês, 2030 é um ano emblemático, tá?
botem 2030 na cabeça, né, e pensem em carbono, tá? Essa é a história. Quem não chegar lá entendendo essa ideia não vai estar em boas condições, vai estar em condição bem inferior em quem entendeu. Melhor falar assim, tá? Então, veja, a Austrália vai apresentar em 2030 toda a sua carne carbono neutro. Ok? A gente, assim, o carne carbono neutro, se me perguntar, Giolo, como é que tá a carne carbono neutro? Acho que tem 3 fazendas no Brasil. Tá? A Austrália, toda a carne carbono neutro em 2030. Sabe quando que eles começaram esse movimento? Lembra 2015 que eu falei para vocês? Eles começaram em 2017. Tá? Não que eles não tivessem tecnologia, eles já tinham, óbvio, tá? Mas quando a gente lançou o carne carbono neutro, eles nem tinham nome, tá? Nas minhas palestras anteriores, eu trago o slide de 2017, não tinha nem nome, agora já tem, é CN30 para eles, tá? Então, para vocês verem como é que está o mundo gira, né? Aquele negócio, o mundo gira. Reino Unido, 2040. Nova Zelândia, tudo bem, Nova Zelândia o negócio é ovino, né? Mas é claro, deles é carbono neutro ovino e bovino. O bovino deles não é nada, mas ovino é, tá? Carbono neutro 2050. Carne, tá, pessoal? Tô falando de carne. Olha, esse nome é parecido com o nosso, né? O pecuária baixo carbono, né? Porque é em Portugal, né? Essa é uma iniciativa privada, tá? Então é certificação privada e é para pecuária em geral, não é só para agricultura. Mas já está em andamento desde abril de 2021 em Portugal. E eu até fiquei bastante surpreendido, né? O Uruguai lançou a carne carbono neutro na Suíça em dezembro de 2021, tá? Não me pergunto porque eu não sei ainda como é que eles fazem a carne carbono neutro deles, mas já mandaram para a Suíça em dezembro de 2021. Então, só para vocês, os senhores terem essa noção de como é que está o mercado. No Brasil, né, como eu falei, a gente está fazendo a nossa lição de casa muito bem. O estado do Mato Grosso do Sul é o primeiro, eles têm até o estado tem até o lema, né, MS, primeiro estado carbono neutro do Brasil. Em 2021 lançaram esse edital aí, não só para o agro, para todos os setores da economia, fomentando, né, projetos mais eficientes e diminuição de emissão de gás de efeito estufa. Tá? É lógico que do agro, como o Mato Grosso do Sul é forte no agro, o grosso lá de projetos é no agro, tá? Mas é o estado inteiro, né? Só para vocês terem uma noção de como é que está isso também no Brasil. O Mato Grosso veio logo a seguir, né? Aí está o selinho do Mato Grosso, né? Carbono neutro MT, né? E a ideia, o Rio de Janeiro também está nessa perspectiva, né? Chama a atenção aqui Tocantins, né? Eu não sei se Tocantins está exatamente com o tema de estado carbono neutro e tal, mas o estado de Tocantins é um dos estados mais fortes dos projetos do Plano ABC, né? É um dos estados mais fortes, e aqui tirar o chapéu para o estado para isso, tá? Então, vocês estão no estado que realmente contribui muito com o Plano ABC. Eu imagino que proporcionalmente seja um dos mais efetivos, tá? Eu não tenho os dados exatos aqui, mas eu sei que é um estado que realmente está muito bem com relação ao Plano ABC, tá? Bem, e agora, assim, eu tenho pouco tempo aí, agora eu vou começar a mostrar os dados, mas antes disso, só contar a historinha para vocês, tá? Então, o que a gente tem? Qual a tecnologia que a gente tem? A gente tem tecnologia para isso, né? Mas, né, obviamente, que a gente tem condições disso no Brasil que precisa, obviamente, ser recuperado, né? O que eu quero chamar a atenção é do carbono, né? Então, olha o monte de carbono que tem aqui, não tem? Olha que beleza. Mesmo solo, mesmo clima, só está diferente aqui a gestão do sistema, né? Então, vamos lá, olha o monte de carbono aqui. Quando a gente fala retirada de carbono da atmosfera, olha o carbonão aí, que monte de carbono, né? Que beleza. Então, vamos lá o carbono. Tá, a gente pode fazer isso com recuperação, com integração, intensificação, pode fazer de diversas formas, né? Recuperar isso para fazer isso, né? Então, a gente tem o carbono, né? E aqui tem mais o pessoal da zootecnia, né? Mas na agronomia a gente tem um ditado que é assim: o que tem em cima tem embaixo, né? Mas vocês já ouviram falar, né? Ou seja, se tem uma vegetação, se a vegetação é grande, né? Se tem a parte aérea muito grande, a parte sistema radicular também vai ser grande, não é isso? O termo da agronomia fala muito isso. Aonde que tem mais sistema radicular aí?
Esquerda ou direita? Direita, né? Direita tem mais... Então, para cá, né? Para cá tem muito... quando fala que eu falei, puxa, o pessoal tem problema de lateralidade. Mas, pô, desculpa, sou eu, né? Então, aonde que tem mais raiz? Para cá, né? E o que põe raiz? A gente está falando, tem muito carbono ali, beleza, tá, mas quem que põe raiz? Quem que põe carbono no solo? Raiz, né? Tudo bem, a gente tem plantio direto, tem que cobrir o solo, tem mesmo, tá tudo certo. Mas aquela palhada que fica em cima, quase nada vai pro solo. Vai, mas é pouquinho, nem dá, é pouquinho. O que fica no solo é a raiz que morre e fica lá. Vai tirar como? Vai ficar lá, que bom. Tá? Então vejam, quanto mais produtivo é o seu sistema, a gente está falando de pecuária, é pasto, não é isso? Quanto mais produtivo é o seu sistema, do lado de cá, mais carbono você está colocando no solo. Então é o seguinte, pessoal, quanto mais eficiente, mais você está ganhando. Lembra que eu falei? É menos eficiente, emitiu menos dinheiro do bolso? É a mesma coisa aí de novo. Tá? Então, assim, não falei nada que vocês não saibam, que pastagem boa é melhor, tá? Mas no contexto do carbono, é isso daí, ó, também está pondo mais carbono. Vamos falar só um pouquinho, ainda não falo mais do carbono, tá? Dos benefícios, eu só vou mostrar dado. Então, o que acontece? Os solos tropicais, né, são solos muito desgastados, né? Traduzindo, são solos pobres, né? Isso daí vocês aprenderam. Então, o que acontece em solos tropicais? Né? E o Brasil, basicamente, é solo tropical. São solos pobres e que dependem da matéria orgânica do solo para contribuir na sua fertilidade. Grosso modo, mais de 50% da fertilidade dos solos brasileiros, tropicais, do Brasil, tá? Lógico, da África é a mesma coisa, tá? Então, mais de 50% da fertilidade dos solos do Brasil vem da matéria orgânica, tá? Eu estou falando de carbono, a raiz que morre é a matéria orgânica do solo, tá? O carbono é 45% disso. É a matéria orgânica do solo, ok? Carbono é conta rápida, aí eu ponho metade. Então, você tem lá na análise de solo 1,5, tá? A metade disso é carbono, tá? É 45, tá? Mas bota meio para fazer a conta rápida, ok? Então, veja, se mais de 50% da fertilidade do solo tropical vem da matéria orgânica, que é carbono, basicamente, dá para ter noção do carbono? Não é só falar, feito estufa, a gente bota muito carbono no solo, beleza. Beleza, muito mais do que beleza. Porque nos nossos solos, que são pobres, quanto mais matéria orgânica tiver, melhor. Né? Até em areião. Você compra um areião de terra, que eu achava que estava muito menos do que 15 conto aqui, né? O senhor Lima falou 15, eu cutuquei o Silvano, falei, pô, mas então não tá barato, não tá não. Mas então, se tem um areião branco e um areião escuro, qual que vocês compram? Com certeza vai estar mais caro, né? Tá bom? E ali, ó, tem ali para não esquecer, tem água antes, mas eu falei primeiro de nutrientes, ou seja, o carbono, além de ser melhor, porque você está tirando da atmosfera, ele dá mais fertilidade no seu solo. Qual solo areião, o mais escurinho, o mais clarinho, qual que vai reter mais água? Precisa falar mais alguma coisa de carbono? Então, esse tal carbono, ele dá mais fertilidade e retém mais água no seu solo. Além de estar contribuindo com essa conversaiada toda de carbono aí. Ok? Então, é essa que é a chave. E como é que você consegue fazer isso? Fazendo do lado de cá, ó. A gente tem tecnologia para isso, né? É claro, a gente não vai ter a propriedade inteira assim, né? A gente vai ter áreas que vão estar em algum nível que precisa recupera, melhora, né? O negócio é não deixar solo rapado, deixar chegar nessa condição, tá? Ok? E a gente tem tecnologia para isso e vamos estar tirando mais carbono, colocando mais carbono no solo, deixando o nosso solo mais fértil e com menos problema de veranico, por exemplo. A gente não está tendo aqui, que é um calor danado, né? Solo arenoso aqui, como é que deve ser? Não é? Tem que ser só com a ajuda de um profissional aqui, né? Tá difícil, né? Agora, pensa um solo com mais matéria orgânica e um com menos. Qual que é mais agradável para se trabalhar? Aquele que não tiver vai ter que ralar peito para fazer, tá? Mas, então, é essa a história do carbono. Mais carbono, mais arroba, mais din-din, né, que a gente já comentou, só tem, né, uma coisa para a gente fechar a equação aí, que é, eu vou falar de novo, que é a profissional, tá? Realmente,
nem tudo são flores, você tem que ter um suporte adequado, senão, obviamente, a gente não vai atingir o potencial aí. Nesse contexto que as marcas vieram, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, agora eu vou ter que dar uma passada corrida aqui, para a gente mostrar os dados. Agora, então, vamos entrar na conversa, eu já falei para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Agora é só mostrar uns pendurocários de dados para mostrar o trabalho que a gente está fazendo, né? E na verdade, para dar suporte a essa conversa que eu tive com vocês, tá? Então, vou mostrar os dados da Embrapa Cerrados, né? Que é um lugar que talvez, em termos bioclimáticos, seja parecido com aqui, né? Então, nessa área aqui, desculpe, não vou voltar. Olha só, foram avaliados os sistemas de ILP e ILPF e a pastagem tradicional, que eu não sei onde está aqui, tá? Uma pastagem tradicional. Olha só o balanço parcial de carbono que foi feito. Aqui só avaliou a parte de metano, tá, pessoal? Então, um balanço parcial. Vejam os sistemas de produção, lá que eu mostrei na foto. ILP e ILPF eu faço. Tá? Só fazendo uma parte aqui. Às vezes a gente fala de ILPF, aquela que tem um componente florestal, muitas vezes, né, a gente pensa, tem ILPF, tem um componente mais intensivo, né? Para quem, né? Para a pecuária não é mais intensivo, né? Você vai ter maior produtividade no lugar onde você tem sombra, você vai produzir mais capim onde você tem sombra, né? Então, assim, só que para a gente se posicionar, onde que tem mais produtividade de pasto de animal? Vai no ILP, no ILPF intermediário, tá? Mas veja que ele ainda é bem superior ao pasto tradicional. Então, olha aqui a taxa de lotação, né? A gente já fez a explicação. O metano é proporcional à taxa de lotação, né? Tem mais animal, tem emitindo mais, tá? É claro que no contexto do sistema, né, ele está emitindo mais, mas vai ser abatido mais rápido. Então, no cômputo geral, né, a emissão por quilo de produto é menor, que eu já expliquei para vocês. Olha só o que tem de carbono no solo. Lembra que eu falei para vocês? O que produz mais pasto tem mais carbono no solo. É isso aí mesmo. Olha lá. Olha a pastagem tradicional aqui, ó, que está merecendo uma recuperação, tá? Aqui é o carbono no solo até 1 metro de profundidade. Olha quando a gente coloca a árvore, ainda tem, aí sim, olha como cresce a capacidade de retenção de carbono, aqui só no tronco, tá, pessoal, das árvores. E quando a gente faz o balanço, ó, tá? Aqui o negativo quer dizer que ele pega carbono da atmosfera. Aí o negativo que é o bom, tá? O positivo é ruim. O positivo está dizendo que está emitindo. Então aquela pastagem ali que é bem próximo da média brasileira, está emitindo carbono. Tá? Por isso que a gente precisa fazer recuperação e trabalhar um pouco melhor. Ok? As outras duas estão pegando mais carbono. Tá? Só que assim, em termos metodológicos, o IPCC considera só 30 centímetros. Tá? A gente tem, se vierem trucar a gente tem estudo até 1 metro. Tá? Mas só, por enquanto só vale, vamos dizer assim, só vale até 30 centímetros. Se a gente for ver até 30 centímetros, a quantidade aqui, a gente não consegue neutralizar só com 30 centímetros, tá? Agora, olha com a árvore pode ter 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, ter o que for que a árvore consegue. Então, essa que foi a ideia inicial do carne carbono neutro. A gente tem sistemas, a gente não está inventando nada, a gente só está contando uma história de forma diferente. A gente tem sistemas, no caso, silvopastorizo ou silvopastorizo, que o próprio sistema, não estou querendo saber de reserva legal, se tem mais mato, se não tem menos mato, estou querendo saber da área que a gente está fazendo, está produzindo. A gente consegue, naquela mesma área, neutralizar o carbono. Tá? Então, é essa a narrativa, vamos dizer assim, que está na moda, eu falei esse termo, né? E que ninguém tinha pensado nisso antes. Tá? Agora, os dados lá da Embrapa Gado de Corte, nessa área aqui onde eu tenho meus experimentos, tá? Também com ILP e ILPF, 2 tipos, e a pastagem tradicional, a mata nativa, para a gente ter um comparativo aqui de emissão, né? Então, a gente avaliou essas 3 áreas. Aqui as emissões, eu vou passar bem rápido, aqui um monte de dados, que está querendo dizer o seguinte, as emissões de metano, o mais forte que a gente observou foi a variação outono e inverno, tá? Desculpe, verão e inverno. A emissão, obviamente, é maior no verão, porque o animal está comendo mais. No inverno ele come menos, então a emissão é menor. A gente teve uma variação só num ano aqui, né, e mostrando os sistemas mais produtivos, eles acabam emitindo mais. Só que eles produzem muito mais também, tá? Então, isso só a pasto, tá, pessoal? Só a pasto.
Se a gente tiver estratégias de suplementação energética e confinamento, o negócio cai absurdamente, tá? Aqui é para ver o potencial só do manejo do pasto, ok? Então, daí as diferenças são pequenas, né? A gente precisa de outras estratégias para melhorar ainda mais a eficiência. Com relação ao carbono no solo, aqui não está a pastagem tradicional, só está os sistemas de integração. O primeiro ILP e os outros dois ILPF, com mais ou menos árvores. Olha no solo, como é que está a situação de carbono no solo, que a gente já comentou sobre a importância, né? Então, olha lá, de 2018 a 2015, aumentou aí mais de 20% o carbono no solo, além de eles serem bem mais produtivos. A história que a gente já contou, né? Na verdade, eu contei a história primeiro para depois mostrar os dados, tá? Mas por isso que a gente vai andando rápido. E o mundo tem uma agenda aí para isso, chama a Agenda 4 por 1000, tá? É uma agenda global para estímulo a tecnologias que coloquem carbono no solo, tá? Resumindo, ou seja, a gente está super alinhado a essa agenda global aí, tá? Aqui uma foto do nosso sistema de integração lá com árvores, né? Olha só que interessante, a gente consegue diversificação, a gente consegue bem-estar animal, consegue neutralização, né? Aqui a gente já fez o desbaste, dá para ver essa madeira que veio do desbaste das árvores aqui, depois entrou soja, né? Então, para a gente perceber diversificação, quando entrar animal, o bem-estar animal, né? E a valorização não só do produto, é num contexto desse que a gente consegue vender, entre aspas, a carne de carbono neutro, né? Além de valorizar a propriedade em si, né? A propriedade também acaba tendo um valor maior com esse tipo de ambiente, tá? Então, aí, falando um pouquinho mais sobre a carne de carbono neutro, aqui os dados com a madeira, que foram responsáveis pela a primeira avaliação com madeira, né? Com as emissões dos animais em relação ao sequestro pelas árvores, né? Nos dois sistemas com mais e menos árvores, quanto que dá para neutralizar, né? Lembrando que os sistemas de integração com árvores são sistemas intermediários em termos de intensificação, tá? Ok? Da pecuária. O mais intensificado é o ILP, tá? Então, de 2 a 4 animais, tranquilo, gente, por ano, a gente consegue, com esses sistemas, neutralizar tranquilamente, tá? Então, a gente está bem à vontade quanto a isso. E aqui, pessoal, só para finalizar a parte desses sistemas, são os sistemas que eu mostrei para vocês, lá na H de corte, um ILPF, um ILP e a pastagem tradicional. Esse, pessoal, é o primeiro trabalho mostrando a dinâmica de uso da água em sistemas de integração no ambiente tropical, né? Não existia outro antes. Então, foi o trabalho de tese de uma orientada minha, que é da Universidade de Hockenheim, na Alemanha, e publicou esse trabalho em 2022, tá? É inédito, pessoal, o conteúdo, né? Então, vejam, mostrando o consumo de água desses sistemas, né? Então, a água evaporada dos bebedouros, que é traço, praticamente a gente não vê, a água consumida pela forragem, né? A água contida na forragem, que é ingerida pelo animal, a água de bebida, né, dos bebedouros. Veja que isso aqui é traço, nem aparece, né? No sistema que tem eucalipto, né, a evapotranspiração do eucalipto, e vejam que 94% da água utilizada foi a água utilizada para o crescimento da forrageira, né? Então aqui, pessoal, é água azul, tá? É água da chuva, tá? Esse consumo, entre aspas, é o que o sistema utilizou, tá? Mas não é água comprada, não, é água da chuva, tá? E esse é um outro ponto interessante desses sistemas bem manejados, que eles conseguem reter essa água, tá? Vejam que esses sistemas precisaram, né, em torno de 680 milímetros de água, utilizaram esse volume, tá? Aqui acho que dá para fazer isso, né? Aqui chove quanto? Uns 1.200? Quanto? Então, aqui como é que fala? Isso, aqui os períodos que são diferenciados, mas aqui a gente daria para produzir tranquilamente isso, né? Eu estou falando produzir por os dados aqui de produção, né? Então tá aqui, ó. Esses dados não são anuais, né? Se não me engano, aqui foram 8 meses, se não me engano, tá? Agora não me lembro exatamente. Não, aqui, desculpe, 320 dias, né? Então vejam a produção não, a produção do pasto tradicional, né?
Olha o ILPF, que eu falei que ele é intermediário, né? Aqui tem 227 árvores por hectare. Produz o dobro do convencional, e o ILP, obviamente, mais intensivo, produz 3 vezes mais. E olha só o consumo da água. Não variou entre convencional e ILP, e olha o ILPF, né? Então, assim, quando fala, eucalipto chupa água e tal, né? Esse é o consumo do eucalipto. Na verdade, quando a gente coloca eucalipto com outra coisa no meio, ele diminui a demanda hídrica do sistema como um todo, ok? Então, se vier com a história de eucalipto seca a terra, em silvopastoril, tá? Aí já tá um exemplo do que acontece, ok? E mostrando, então, lembra que eu falei da água, com carbono, aquela historinha toda? Olha os sistemas bem manejados. Eles não usam mais água também, alguns usam menos água. Além de estar aumentando o carbono no solo, melhorando a fertilidade do solo, melhorando aquela conversaiada que a gente falou antes, tá? Passando. Agora, falando sobre as fazendas que já são certificadas com carbono neutro, essa é a primeira, Santa Virgínia, tá? Olha só, uma fazenda bem grande, tem 1.300 hectares com sistema silvopastoril. Foi a primeira. Acabou já. Caramba, bicho. Então é o seguinte, eu vou passar aqui. Me desculpa, eu fiz uma coisa super errada, né? A gente fala quando a gente dá aula, a gente fala, vocês têm que fazer na hora certa e tal. E eu fiz na hora errada, mas tudo bem. Só vou falar isso daqui para vocês, ó. Olha um monte de coisa que eu tinha preparado. Só a última aqui, Emerson, por favor. Então, assim, com relação à carne baixo carbono, só para a gente finalizar. Carne baixo carbono, a ideia é o seguinte: a gente tem uma área dessa forma aqui, é só pastagem, integração ou não. Não tem a árvore, né? O que acontece? Esses sistemas também são importantíssimos, né? Porque eles são mais intensificados, né? Mas como não tem árvore, a capacidade do solo, como eu falei para vocês, é um pouco menor do que quando a gente tem árvore. Mas olha o que acontece nesses sistemas. Então aqui, ó, antes eram os dados de pesquisa. Esse é um dado de produtor. A gente foi numa fazenda, né, que a gente sabe que faz um manejo adequado, e fomos lá, tipo, confirmar. Assim, a gente já sabe, essa fazenda tem um manejo adequado. Vamos ver o solo se responde ao que a nossa expectativa, né? E que seria a carne baixo carbono, que deve ser lançada no ano que vem, tá, pessoal? Carne carbono neutro já está no mercado. Carne baixo carbono vai lançar no começo do ano que vem. Então a gente foi nessa fazenda, né, lá no Mato Grosso, fazenda Roncador, e avaliamos essa área. E, vejam, essa área aqui é de sistemas de integração lavoura-pecuário, de boi safrinha, tá, pessoal? Então aqui é o pasto só na entre-safra. Aqui, como é só na entre-safra, que é um pasto de rusicienses, né? Vocês podem... Mas tem 22 mil hectares de pasto de rusicienses de safrinha. Okay? Então, veja, a gente fez as avaliações no produtor lá. A gente não só fez a avaliação, o manejo é dele. Olha lá o que a gente observou. Na camada de 0 a 40 centímetros, que é a camada que a gente usa, né? Olha o que tinha na mata nativa. Ops, foi o contrário. Na mata nativa, que está ali do lado, ó, tinha o estoque de carbono era quase 50 toneladas. No pasto safrinha, 51. Olha a história que a gente está falando. Tá? Então, a gente consegue fazer aqui, os dados que eu ia mostrar falavam isso, os dados experimentais. A gente foi na prática e viu que, se bem feito, essa área aqui, ó, manejada com soja e boi safrinha, tem mais carbono no solo do que aqui. Essa é uma coisa interessante que os gringos não sabem. Né? Então, isso que é pecuária sustentável. É claro que aqui não tem floresta, óbvio, senão você não produz. Né? Agora, o solo está melhor sim. Tem mais carbono, melhor. É claro que tem outras variáveis, mas tem mais carbono no solo produtivo do que na vegetação nativa. Tá? É essa historinha aí para a gente finalizar. E aqui a taxa anual de sequestro, e olha quanto que mitiga, né? Ou seja, não neutraliza tudo, mas minimiza mais da metade da carga animal. Nesse pasto aí, eles tinham 2,3, desculpe, a carga animal. Imagina, na safrinha, 2,5, né? Então mitiga 1,3, mais ou menos a metade. Tá? Então é essa daí que é a pecuária do futuro, que vai emitir menos e que a gente tem que ter uma tecnologia fácil aí para fazer para o futuro. Tá? Pessoal, então eu acabo aqui, desculpa, eu passei um pouquinho do horário e fico à disposição para as perguntas. Obrigado.
Agradecer ao Roberto, né? Palestra excelente. Se tiver alguma pergunta, nós estamos à disposição aqui para fazer para o Dr. Roberto. Bom dia. Hoje, como produtora, se eu quiser analisar como está a situação da fazenda de emissões, o que poderia ser feito? Então, hoje, com esse negócio, com essa conversa de carbono, eu tenho certeza que todo mundo que já ouviu falar de crédito de carbono, essas coisas. Então, assim, tem várias empresas que estão fazendo essas avaliações, né? Então, assim, a primeira avaliação é realmente da quantidade de avaliar o teor de carbono do seu solo. Aí, na verdade, é um reflexo, é uma foto do que você fez, né, do que a propriedade fez, tá? E daí você pode ter uma noção, com base na vegetação nativa, como é que está ali a sua distância, né? Não que em todas as condições, condição mais estressante, né, é mais difícil de chegar naqueles mesmos níveis, tá, da vegetação nativa, mas é um comparativo, tá? E daí é importante fazer ao longo do tempo. Por exemplo, você já deve ter na propriedade análise de solo antigas. Se pegar o teor de carbono, é um histórico mesmo de vocês, não tem análise específica, mas aquilo ali a gente já consegue fazer um balizamento, né? Então, o teor de carbono do solo da sua propriedade, pega lá e dá uma olhada, né? Se ele estiver estabilizado ou aumentando, o seu manejo está legal. Se ele estiver caindo, pode ser, por exemplo, uma seca abrupta, vai cair. Você pode fazer o melhor sistema do mundo que vai cair, tá? Inclusive, a vegetação nativa cai, né? Às vezes tem gente que não sabe, mas cai, tá? Então, assim, tirando esses anos de seca muito brava, mantém, aumenta um pouquinho, tá? Você mesmo já vai ter uma noção, tá? E para nortear o seu manejo. Bom dia, eu sou o Edvin, da IA Brasil Fertilizantes. Parabéns pela palestra, doutor. E obrigado pelas informações muito ricas, né? A minha dúvida é a seguinte: como que o setor de fertilizantes, né, na sua opinião, pode contribuir para produzir carne em carbono neutro, tá? Legal a sua contribuição. Eu vou começar falando aqui do que a gente escuta nos bastidores aí. Fala assim, você vai falar um negócio desse daí, vai vender menos adubo. O Zimmer que fala isso, né, o nosso colega. Daí, então, pelo contrário, porque, na verdade, lembra que eu falei que as áreas de pastagem vão estabilizar para diminuir? Como que você vai intensificar, entendeu? Então, assim, você vai usar menos. Na unidade de área, com mais matéria orgânica, você vai usar menos nutriente ao longo do tempo. A necessidade de adubação cai um pouco ao longo do tempo. Só que você vai aumentar a área de adução. Então, sabe aquele lance do ganha-ganha? É isso, né? Então, né, você é um representante da área de fertilizantes, é um setor que tende a crescer muito. E eu vou além, a gente está com um problema, por causa da guerra, né, de problemas de fertilizantes. O que acontece? E aí eu chamo a atenção um sistema de produção que eu já falei várias vezes, que todo mundo já sabe até, né? O sistema de integração é uma forma de você intensificar a pastagem, porque, assim, se a gente for falar no grosso, é difícil de adubar a pastagem, a gente sabe disso. Agora, quando você insere um sistema de integração, também é lógico mais complexo. Quando a gente insere um sistema de integração, a gente usa adubo residual, tá? Mas tudo isso a gente vai estar contribuindo para uma cadeia, né, de maior uso de fertilizantes, né? Não na área individual ali, que ali você vai ser mais eficiente, você tende a usar menos, mas você vai melhorar a área da fazenda inteira. Então, é aquele ganha-ganha, tá? O produtor melhora a eficiência de uso dos seus sistemas, né? É claro que o fertilizante é um insumo importante para a gente melhorar a nossa produtividade. E da mesma forma, a gente está falando de pecuária, a parte de suplementação é a mesma coisa, tá? A importância, então, desses setores na contribuição de melhoria da eficiência da pecuária. Vou fazer uma rapidinho. A minha é bem rápido. Senão, tem que aproveitar, né? Queria saber por que na maioria das pesquisas que comparam esses sistemas, a pastagem sempre é extensiva. Beleza, tá.
assim, eu vim aqui, eu fiquei até, a gente fica meio assim, putz, como que a gente vai responder algumas coisas, né? Então, assim, vou ter só 15 minutos para conversar com meu amigo, que eu carinhosamente chamo de grandão, né? Assim, não sei porquê, né? Mas, assim, a gente vai ter 15 minutos para conversar. E, assim, os sistemas que o Emerson desenvolve aqui, com o professor Nilman, são sistemas muito intensivos. Eu lembro que eu comecei falando que o que eu vou mostrar aqui é tudo tranquilo, faz com o pé nas costas. Né? E é essa a pergunta do Emerson. Você fala, pô, por que você mostra a comparação com extensiva? Sempre vai ser melhor. Então, é o seguinte, a gente está falando aqui para o Brasil inteiro. Né? Então, se vocês pegarem os dados da Embrapa, né, a grande maior parte dos dados são dados muito conservadores. Né? Ou seja, dá para o produtor fazer mesmo. E daí o produtor normalmente fala assim, Embrapa, tudo certinho, tudo bonitinho, a gente não consegue fazer. É o contrário. Tá? Aqueles dados que a gente passa, né, são dados muito conservadores, ou seja, é mais do que aquilo lá. Tá? Assim, falando bem no coloquial aqui para vocês, né? E aqui para responder a pergunta do Emerson. Né? Então, assim, a gente tem sistemas com capacidades muito maiores. Tá? A gente passa digamos, um balizador, né? E que por isso que ele não foge muito da média brasileira, né? Que foi o que o Emerson perguntou. Você apresenta dados comparando aí, com comparativos com pastagem tradicional. Né? Então, os incrementos, na verdade, podem ser muito maiores, tá? E a gente tem um exemplo aqui no local, né? Os experimentos aqui dos professores da equipe, com um potencial muito maior desses que eu mostrei, tá bom? Não, a pergunta não é minha, não. Eu vou tentar, eu já ouvi a pergunta aqui, mas eu acho legal demais. O Edênio, né, ele está como professor agora na universidade, acho que é Uppsala, na Suécia, né, e ele está assistindo aqui o Produpasso, e aí ele mandou uma pergunta, eu vou ver se não saiu o áudio aqui, tá? Aí eu passo, porque meu telefone é chinês, ele não é bom, não. Meus parabéns para o Roberto, manda um abraço para ele. Eu queria saber a opinião dele sobre a estimativa de consumo de água nos sistemas brasileiros de produção de carne, porque os dados que têm sido publicados aí são mostram algumas coisas assim, completamente absurdas. E eu vi que ele tem um trabalho mais longo sobre isso, se puder dar uma geral sobre o assunto. Ô, Nilman, meus parabéns para o Roberto, manda um abraço para ele. Eu queria saber a opinião dele sobre as estimativas de consumo de água nos sistemas brasileiros de produção de carne, porque os dados que têm sido publicados aí são mostram algumas coisas assim, completamente absurdas. E eu vi que ele tem um trabalho mais novo sobre isso, se ele puder dar uma geral sobre o assunto, sobre os números em si, do consumo de água, da pegada de água dos sistemas. A menina fez eu fazer a pergunta 2 vezes. Então, Edênio, legal, né, que você está aqui com a gente, mas eu sei, Edênio, eu vi no seu Face lá que você está querendo ver a palestra da professora Janaína, né? Eu também, e eu não a conheço pessoalmente, e eu pior que eu não vou nem vê-la, porque eu vou embora agora 10h30. Mas prazer falar com você, que é legal aí da sua estada aí na Suécia. Bem, então, assim, com relação aos dados de consumo individual, essas coisas, sinceramente, não me lembro. Mas eu sei que a sua pergunta é relacionada com algumas reportagens que antes da pandemia, principalmente, tinha muito, com relação ao consumo de água por quilo de carne, né? Que daí tem valores lá de 15 mil litros, né? Um negócio mais ou menos assim. Isso daí, uns 4 anos atrás, essa informação saiu aí na mídia direto. Então, o que a gente precisa entender? Desse consumo, entre aspas, né, o que eu mostrei no trabalho, que é inédito, né, lançado agora em 2022, o consumo, entre aspas, do sistema. Né? Então, para isso, a gente tem que dividir os tipos de água, né, que é a água azul, água verde e água cinza, né, que seria a mais custosa é a água cinza. É a água, né, que você vai usar para, por exemplo, no caso de sistema confinado, que você vai lavar o confinamento, alguma coisa desse sentido. É essa água que, digamos assim, que o produtor vai ter que comprar, né? É a água que não é água
proveniente da natureza, que é, por exemplo, a água que o pasto usa para crescer, né? Então, essa é a água cinza. O percentual dessa água é muito pequeno, né? Então, quando a gente vê aqueles dados muito elevados, né, que quer dizer todos, como o sistema está se portando para produzir aquilo. Então, aqueles 15 mil litros de água por quilo de carne, né, então está embutida toda a água que foi utilizada. Qual que é a diferença com relação aos sistemas confinados que a gente já comentou aqui? Né? Imagina um sistema confinado para galho de corte, né? Praticamente toda a água consumida é a água ou cinza ou água verde, né? A água azul que é a principal, que é a água da chuva, tá? Diferente do nosso. O nosso eu mostrei aqui nesse exemplo, que obviamente é criado a pasto, né? 94% da água é a água da chuva, né? Ou seja, 6%, daí ainda tem água do eucalipto, a água que evapora água consumida pelo animal via forragem, ou seja, a água da chuva também, né? Então, a água de reservatório, que é a água de bebida, né, que lá é em bebedouro, né, é menos de 1%, não sei. Né? Então, vejam, a gente tem que ter um entendimento que os sistemas a pasto, eles têm uma contribuição muito grande, porque toda aquela quantidade de água lá, ela fica no sistema, né? Enquanto que em sistemas confinados, eles precisam, né, pegar essa água, utilizar, e a forma de descarte dessa água, né, é diferenciado, não é natural como o sistema pecuário a pasto. Então, a grande diferença é essa. Aqueles números são muito elevados, a diferença entre aqueles números para com os nossos é enorme, porque os nossos são todos, 94%, considerando esse trabalho, fazem parte da água azul, ou seja, a água da chuva, a água do sistema. E outras pastagens bem manejadas, e com árvores também, elas têm uma capacidade de reter a água ali. Também são sistemas conservacionistas, obviamente, se bem manejados, né? Porque a pastagem degradada é o contrário, tá? Então, esses sistemas, né, contribuem, né, para o fluxo mais próximo do natural de manter a água dos lençóis freáticos, né, com esses sistemas bem manejados de pasto. Né? Então, assim, você que está aí, Edene, você deve ter aí dados da Suécia, né, de consumo de água dos sistemas confinados, né? E daí também vamos trocar figurinha. Você procura algum aí para mim e me manda, para de repente a gente fazer essa comparação, né, mais detalhada, tá bom? Bem, espero ter contribuído aí. Obrigado aí pela sua participação. Pessoal, em função da hora, nós vamos dar por encerrado. Agradecer ao Dr. Roberto, a satisfação muito grande, palestra excelente, né? Certamente contribuiu muito para o evento.